Oi pessoal, meu nome é Giovana e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho das coisas que eu fiz em Belgrado, na Sérvia. Belgrado é a maior cidade da Sérvia e a capital do país, e ela fica localizada na confluência entre os rios Danúbio e o Sava. O país não faz parte da União Europeia e brasileiros não precisam de visto para entrar no país como turista. Ah, e para quem não sabe, Belgrado também já foi a capital da ex-Iugoslávia. E é uma cidade muito linda, cheia de cultura, cheia de história, cheia de vida. A arquitetura é maravilhosa e a cidade ela é dividida informalmente entre os dois lados do rio. Então tem o lado da cidade que eles chamam de Old Town, Cidade Velha, e tem o lado da cidade que eles chamam de New Belgrade, de Novo Belgrado. Novo Belgrado geralmente é uma parte que tem mais prédios comerciais, então a parte turística mesmo fica do lado de Old Town. E na minha opinião, 3 dias na cidade são mais do que o suficientes para você conhecê-la. E o melhor é ficar hospedado na parte velha da cidade, em Old Town mesmo, porque a maior parte das coisas turísticas vão estar por ali. E o lado de New Belgrade, assim, não tem nada de tão imperdível, então a maior parte das coisas que vocês vão acabar fazendo vai ser em Old Town. Então eu recomendo ficar por ali mesmo. E dando uma dica, assim que vocês chegarem no aeroporto, para vocês pegarem um táxi até Old Town, e na minha opinião a melhor forma de ir até Old Town é pegando um táxi, vocês saindo do aeroporto vocês vão encontrar um guichê. E nesse guichê vai ter uma placa bem grande escrito táxi. Então para você pegar o táxi, você primeiro vai ter que passar nesse guichê, explicar para onde você quer ir e eles vão te dar um papelzinho. Com esse papelzinho você consegue sair do aeroporto, ir para a fila de táxi e pegar um carro. E esse trajeto vai dar mais ou menos em torno de uns 1.300 dinars, que vai dar aproximadamente R$50. E então você pegou o táxi e chegou em Old Town. E para se hospedar, como eu já falei, eu recomendo a parte de Old Town, da cidade velha, porque ali é a maior parte das coisas que vocês vão acabar vendo. Então eu recomendo ficar ali próximo da Praça da República, próximo à rua Knez Mihailova, que é uma das principais ruas ali da Cidade Velha, e tem vários hotéis ali por perto. E nessa rua Knez Mihailova, que é uma rua fechada só para pedestres, você vai encontrar diversos bares, restaurantes, lojas grandes de rede, por exemplo Zara, H&M, e vai ter até um shopping center, então é uma rua que vale muito a pena você andar, conhecer, tem muita arquitetura antiga, vale muito a pena ficar ali por essa região. Sinceramente foi a rua que eu mais andei por ali, porque eu tava ali pertinho, a rua tinha bastante coisa pra ver, então eu fiquei assim, praticamente 2 dias inteiros só andando pra cima e pra baixo numa mesma rua. E além disso, essa rua ela dá acesso também ao Parque Kalemegdan, então você consegue ir andando até o parque, e que também é um dos pontos turísticos que você deve conhecer. Então mais uma das coisas que você vai conseguir fazer se hospedando ali perto em Old Town. Ah, e falando ainda de Old Town, um lugar que eu recomendo muito para vocês comerem, se vocês gostarem de hambúrguer, é um restaurante que chama Submarine Burger, que na minha opinião tem as melhores batatas fritas trufadas que eu já comi na vida. E comida em Belgrado, na verdade, de uma forma geral, é bem barata. Então se você, sei lá, você vai gastar um pouquinho mais de 1.000 dinars, que vai dar mais ou menos uns R$40, você consegue comer uma refeição super bem servida e ainda com cerveja, com bebida alcoólica. Então é muito mais barato do que comparado às outras cidades, né? Principalmente se você for comparar com outras cidades que são dentro da União Europeia. De um modo geral, dá pra fazer tudo andando em Belgrado, principalmente se você estiver hospedado nessa região que eu falei. Mas se você quiser pegar um carro, um táxi para ir para alguns outros pontos turísticos que fiquem mais longe, infelizmente não tem Uber. Eu sou uma usuária muito ativa de Uber, então eu fico muito chateada quando não tem nas cidades. Mas tem um aplicativo que chama CarGo, que ele é muito similar ao Uber, e eu utilizei algumas vezes, e ele é bem mais barato que o táxi convencional também. Então eu recomendo você baixar esse aplicativo. E falando um pouquinho de agitação, a vida noturna em Belgrado parece ser muito ativa. Então, perto do hotel onde eu tava, eu percebi que tinham muitos bares, muitos pubs, muitos restaurantes.
tinha muito turista, então assim, mesmo depois das 10, 11 horas da noite, parecia que a cidade estava começando a acordar, tava fervendo de gente nas ruas andando. Eu tava lá a trabalho, eu tava ali sozinha, então sinceramente eu não cheguei a sair muito, mas eu ouvi dizer que próximo à região ali do Rio Sava tem diversos restaurantes, baladinha, tem inclusive uns barcos assim no verão que tem algumas festas, então acho que vale a pena dar uma conferida. Eu não cheguei aí, mas eu li na internet assim que tem bastante festa e que geralmente os jovens, assim, principalmente turistas, eles acabam indo pra esse lugar. Se eles quiserem, sei lá, ver pessoas, beber e ouvir música, enfim, dançar. E um outro lugar que eu infelizmente também não fui, muitas pessoas do trabalho me falaram que é bem legal, é a Ilha Ada, que é ali pertinho de Belgrado também. E, sei lá, deve dar o quê? Uns 15 minutos de carro, 20 minutos de carro, que é como se fosse uma mini praia deles. Então, geralmente aos finais de semana, principalmente no verão, enche de família ali, as famílias vão fazer piquenique, tem muita gente que vai ali tomar banho de sol. Então é como se fosse uma mini praia mesmo, você consegue entrar na água e parece que é bem legal. E falando agora de um lugar que eu fui, é o Parque Kalemegdan. Então nesse parque você vai conseguir ver exatamente a confluência do rio Danúbio e do rio Sava. É muito bonito, você vai conseguir ver uma paisagem natural bem bacana. E além disso também tem o Forte de Kalemegdan, que vale muito a pena dar uma conferida na arquitetura. E durante os finais de semana eu percebi que enche de barraquinhas, então tem várias barraquinhas de comida, de souvenir, então no verão é bem bacana conhecer. E por fim, se você quiser terminar o dia comendo num lugar legal, tem uma rua que chama Escadaria, que é como se fosse aquelas ruas bem francesas, tipicazinhas, assim, com rua de pedrinha, e tem vários restaurantes com uma pegada mais romântica, retrozinho, então vale muito a pena dar uma andada nessa rua e conferir os restaurantes que tem por lá. E para finalizar, Belgrado parece ser uma cidade muito segura. Nas semanas que eu fiquei ali a trabalho, eu não me senti ameaçada em momento nenhum, eu tava sozinha, então eu andava à noite, achei bem tranquilo. Mas uma coisa que vale a pena ressaltar, assim, que é um país que não fica na União Europeia, é um país que para imigração acaba sendo mais fácil, inclusive tem muitas pessoas que tentam ir para a Sérvia para entrar de forma ilegal, né, na União Europeia, porque a Sérvia faz fronteira com a Croácia, por exemplo, né? Então muita gente tenta fazer essa travessia ilegal entre a Sérvia e a Croácia para entrar na zona da União Europeia. E então, naturalmente é um país também que tem um percentual de pobreza maior. Então você vai perceber que vai ter muitos pedintes, muito mendigo. Essas partes mais turísticas, assim, eu vi várias crianças pedindo dinheiro e realmente, assim, aconteceu até comigo, eu fiquei até um pouco comovida, né, porque as crianças, elas chegavam assim e agarravam o seu braço mesmo pedindo dinheiro. E eu vi uma tentativa também de furto, onde um grupinho, assim, de gypsies, eles tentaram abrir a mochila de uma pessoa que estava andando distraída, a pessoa percebeu e não aconteceu nada, assim, era só um furto mesmo. Mas vale a pena ficar atento, então acho que essa é uma dica importante que eu dou. Mas apesar disso, eu certamente, com toda certeza, voltaria a Belgrado. Foi um lugar que eu gostei muito, tanto pela cultura, tanto pela história, arquitetura, comida. É uma cidade que eu acho que vale muito a pena conhecer. Então é isso, essas foram as minhas dicas de Belgrado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal. Tem vários vídeos aqui que eu postei dicas sobre o Cazaquistão também, sobre a Polônia, sobre vários países diferentes que eu tenho tido a oportunidade de conhecer. Então é isso!